Estamos ao vivo aqui com a live Cleverson do Vale. Ah, queremos convidar a todos para chamar aí os seus amigos para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar com o pastor Paulo Dias, falando sobre o PEP Brasil, ABA. Então convidamos aí todos os amigos para estar com a gente. Aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode convidar seus amigos para interagir com a gente aqui na live de hoje. Então eu vou convidar o pastor Paulo já chegou. Boa noite, pastor Paulo. Boa noite, pastor Cleverson. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Prazer imenso recebê-lo aqui em nossa live hoje. Queremos agradecer a sua disponibilidade para conversarmos a respeito desse importante assunto que é a ABA e o PEP Brasil. Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, irmão, pela oportunidade. O senhor me vê bem, me ouve bem? Sim, tranquilo. Transmissão Ok, ótima. então a live está perfeita hoje. É, Ah, geralmente dá alguns defeitos aí de conexão, mas hoje está tranquila, graças sim, a Deus. graças a Deus. Pastor, a Sim, nossa live ela é gravada e também há pessoas que entram ao vivo aqui. Então, eu quero apresentá-lo para os nossos convidados. certo. Pastor Paulo José Dias. Ele é casado com Meire Lopes dos Santos Dias há 32 anos. Isso. Tem duas filhas, Caroline, de 28 anos, e Mariana, de 27 anos. Ele tem graduação em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Niterói. O senhor era do Rio, pastor? Sim, é do Rio, cidade de Niterói, São Gonçalo. Ah, que bênção, Comecei que bom. pastoreando lá. Muito bem. Pastor da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, Zona Sul de São Paulo, capital, e diretor executivo da ABA PEP Brasil. Isso. Já logo de início, pastor Paulo Dias, o que significa ABA e PEP? Essas duas siglas aí para os nossos convidados entender um pouco. Certo. A sigla ABA é a abreviação, é a sigla para Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem. Esse B de Uhum, brasileira, na verdade, quando foi fundada a associação, era Batista, era Associação Batista de Incentivo e Apoio ao Homem. Quando nós uhum, abrimos o programa PEP para outras denominações, aí achamos por bem trocar o B de Batista para brasileira, né? Associação Brasileira de Apoio e Incentivo ao Homem. E a sigla uhum. PEP é Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho. É a sigla PEP, Programa de Ensino dos dos Princípios do Princípios do Evangelho. Evangelho. Ok. Mas esse apoio ao homem é homem masculino ou no sentido genérico da palavra, ao ser É humano? no sentido genérico da palavra, né? Do ser humano. Né? Ok. É no sentido Não é genérico. só. A mulher também tem direito a esse apoio, né? A mulher também deve receber esse apoio. Tá, joia. Pastor, fale um pouquinho Sim, sobre o PEP Brasil. sim, Há quantos anos existem? O que existe e qual é o trabalho principal do PEP Brasil hoje? sim. O PEC Brasil, ele agora no mês de setembro, ele completa cerca de 28 anos. Ele foi fundado em setembro de 92, na região aqui da Zona Sul de São Paulo, no bairro Jardim Olinda, na região do Campo Limpo, ali próximo ao Lar Batista do Campo Uhum, Limpo, na unidade do Lar Batista ali do Campo Limpo, no mesmo bairro, né? Bem próximo ali. Ele nasce, na verdade, como uma iniciativa de um casal de ingleses, missionários no Brasil na época da BMS, né, da Missão Batista Britânica, que é o pastor Stuart e a irmã Georgine Christine.
O pastor Conheci, na Stuart, época que eu fazia teologia, em 89, ele dava aula lá. ele Stuart dava Christine. isso, ele deu aula na teológica, né, na Faculdade Sim. Batista Teológica aqui de Perdizes, né? Ele vem para São Paulo para plantar uma igreja dentro de uma comunidade carente, dentro de uma favela. E ele entrou pela primeira vez numa favela, que em São Paulo, ali no Jardim Olinda. E se deparou realmente com uma situação de pobreza extrema. Hoje o bairro está urbanizado, a favela praticamente ela não existe mais, foi criado ali, foi construído ali alguns programas, né, habitacionais, né, da CDHU, mas na época realmente era uma região extremamente pobre, né, aqui na zona sul de São Paulo. E quando ele vê aquela carência, ele se depara realmente com uma situação inusitada para ele. E a esposa Georgina, como era pedagoga formada, né, com experiência internacional na área de pedagogia, ela decide usar os conhecimentos dela para iniciar uma pré-escola dentro da comunidade na época, né? Então, foi o iniciar do PEP apenas foi um início assim, despretensioso. Era um projeto para atender as crianças daquela comunidade. Mas, na época, outras igrejas de São Paulo tomaram conhecimento da iniciativa e decidiram pedir também, né, a eles que compartilhassem desse projeto. Tanto que nasceu, na época, aqui em São Paulo, o chamado Projeto Impacto Urbano, que era um projeto para compartilhar essas experiências com outras igrejas em São Paulo. A partir daí, o programa começa a tomar forma, ele começa realmente a ser modulado, né? E percebe-se que é uma experiência que pode ser reproduzida também em outros locais, em outras comunidades. Então, ele começa de uma forma muito tímida, alcançando realmente um grupo de 20 crianças, e hoje já tem uma proporção alcançando aí mais de 20 mil crianças entre o Brasil e o mundo, né? Então, foi um início 20 muito mil? tímido para uma proporção hoje extraordinária, né? O pastor Stuart Christine, ele já é aposentado, ele retornou aos Estados Unidos? Ele retornou à Inglaterra. À Inglaterra, é verdade, ele é Inglaterra, inglês. E lá na Inglaterra, ele também tem o PEP lá ou não, pastor? Não, lá não. Lá a Inglaterra tem um programa, o programa educacional da Inglaterra é muito completo, né? Desde da pré-escola até a formação superior. O pastor Stuart e a mãe Georgina hoje na Inglaterra, eles são nossos apoiadores lá na Inglaterra. Então, eles continuam nos apoiando dentro do trabalho que nós realizamos aqui no Brasil, do PEP Brasil. Uhum. Pastor, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. O senhor é Sim. formado no seminário de Niterói. O senhor nasceu no Rio de Janeiro, é isso? E se Nasci formou no Rio de lá. Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, Ok. estudei lá, me formei lá. O senhor foi ovelha do pastor Fanini ou não? Eu não cheguei a ser ovelha do Fanini. O seminário de Niterói, ele funcionava nas dependências da igreja de Niterói, mas na época eu era membro da Igreja Batista de Rio do Ouro. Rio do Ouro, conheci, perto do Sítio do Sossego, né? É perto do Lar Batista. Lar Batista. Uhum. Perto do Sítio Acho do que o Sítio do Sossego, Sossego é Rio Dourado. Rio Dourado, né? Perto Rio lá do Sítio do Dourado, lá Sossego. perto do Sítio do Sossego. Eu estive nessa cidade quando eu fui como embaixador do rei no Rio, passamos por essa cidade aí. Eu conheço lá. Mas, pastor, aí o senhor foi ordenado lá no Rio mesmo, pastor? Eu fui ordenado lá no Rio mesmo. Chegou a pastorear a igreja? Eu pastorei lá? Fui pastor auxiliar da minha igreja, a Igreja Batista de Rio do Ouro, por cerca de 8 anos. Eu trabalhei lá como pastor auxiliar. Depois pastoreei a Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo.
por cerca de 2 anos. Depois, eu me transferi para São Paulo, para a Igreja Batista Jardim das Oliveiras, isso em 94, onde eu estou até hoje. Né? 26 anos na mesma igreja, Jardim das 26 anos Oliveiras. trabalhando com a mesma igreja. Quem falou que conhece o pastor muito e tem uma boa amizade contigo, ele falou o pastor Jairo Ribeiro, lá de Santo Amaro. Sim, Santo Amaro, Falou, pastor central de Santo Amaro, um grande amigão amigo. meu lá, o pastor Paulo Dias, ele falou. Ok. Pastor, então, quando o senhor chegou à igreja Jardim das Oliveiras, o PEP já tinha sido implantado, né? Sim. Que o PEP já está há 28 anos, tinha 2 anos de vida. E logo em seguida o senhor já entrou no PEP? Na verdade, em 94, eu pastoreava uma congregação aqui do Jardim das Oliveiras, que era hoje a Igreja Batista do Jardim Porã, no extremo sul aqui da capital. Nós iniciamos lá em 94 e em 96 eu fui conhecer o PEP 4 anos depois. Né? Em 96, Ok. nós iniciamos um projeto de pré-escola, porque a minha esposa é formada no magistério, né? Pedagogia hoje. E no bairro do Jardim Porã, na época não tinha uma pré-escola. E as nossas filhas estavam chegando já na idade de ir para uma pré-escola. E como eu andei o bairro, não achei nenhuma pré-escola, nós conversamos com os irmãos da congregação, se não seria uma boa ideia nós iniciarmos uma pré-escola nas dependências da igreja, nas dependências da congregação. E assim iniciamos, em fevereiro de 96. A princípio, era só para atender as minhas filhas, que já estavam na idade pré-escolar, e as crianças da igreja. Então, era uma experiência bem das famílias da igreja. Nós tínhamos cerca de 16 famílias na congregação, então era para atender esse grupo, que na época tinham várias famílias com crianças da mesma idade. Quando nós iniciamos esse trabalho, isso chamou a atenção da vizinhança da igreja, que começou a perguntar, mas o que está acontecendo? O que está aí na igreja? Vendo as crianças vindo, né? Vestidinhas, todo dia para a igreja, né? Os pais, com criança também na mesma idade, começaram a perguntar. E os meus falaram, o pastor e a esposa estão com uma pré-escola na igreja para atender as crianças da igreja. Aí, será que eu não posso botar o meu filho também, não? Falei, não sei, foi aberto para atender as crianças da igreja. E aí os pais não crentes, né, da comunidade começaram a vir nos procurar. E vimos que havia uma possibilidade ali de estabelecer uma relação com a comunidade, né? Aí começamos a aceitar uma criança, 2 crianças, 3 crianças, né? Quando vimos, estávamos com uma sala cheia de crianças e já com uma fila de espera com crianças para atender. E aí, nessa época, eu recebo uma visita de um pastor que hoje que é angolano, pastor Alexandre Chilanda, e que era aluno do Stuart. Ele sabe do trabalho que eu estou realizando lá, e ele foi lá conhecer. Aí, quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, o trabalho que você está fazendo aqui é parecido com o trabalho que o pastor Stuart está fazendo. Eu falei, pastor Stuart? Ele falou, um missionário inglês e tal, ele faz um trabalho parecido com o seu. E como nós estávamos iniciando, né, sem muita assim, noção de onde isso ia, como isso ia avançar, né, eu procurei o Stuart. E eu apresentei para ele, comecei um trabalho assim, assim, assim. Aí foi onde ele falou, isso é um PEP. Eu falei, PEP? Eu falei, isso é um PEP. Aí ele foi me explicou o que era. Eu falei, realmente, o que nós estamos fazendo é exatamente esse tipo de trabalho. Não tinha nenhum interesse assim de que fosse um negócio, né? Que se transformasse num negócio de uma pré-escola particular e tal. Não, era uma experiência para atender as famílias da igreja, que agora atendia as famílias da comunidade. Aí foi só fazer a transição, né, natural daquilo que nós estamos fazendo para o PEP, que era
o trabalho que o pastor Stuart e a irmã Georgina já estavam fazendo. Então, a gente pega exatamente nessa fase que o programa já tinha 4 anos, já tinha uma estrutura desenvolvida, várias igrejas em São Paulo já executavam, e aí nós entramos junto para fazer, para compor também essa equipe de execução do PEP em São Paulo na época. De primeiro o nome era Programa Educacional Pré-Escolar, e hoje é Programa de Ensino Dos princípios do Evangelho. Dos princípios do Evangelho. O que mudou? Foi só o nome ou também a metodologia, o trabalho? O que foi alterado? A metodologia ela continua sendo praticamente a mesma, né? Os projetos, programas, no Brasil, eles continuam sendo executados basicamente a mesma. Então, você recebe atualizações, né? O programa recebeu atualizações tanto dentro do seu contexto bíblico quanto do contexto pedagógico, mas a mudança principal no Brasil vem em função da mudança também das leis que regem a educação pré-escolar no Brasil, que, entre outras coisas, não permite que uma igreja tenha uma pré-escola. Então, se nós continuássemos usando a mesma terminologia no Brasil, nós teríamos que empurrar as igrejas para um ambiente onde elas teriam que constituir uma pré-escola dentro de todos os parâmetros que o governo estabelece. E um deles é que não pode ser dentro da propriedade, né, da igreja. Teria que ser um investimento da igreja para construir praticamente uma escola particular, né? E isso inviabiliza o programa no contexto brasileiro. Então, com isso, nós adotamos o programa de ensino dos princípios do Evangelho, porque ensinar os princípios do Evangelho é tarefa da igreja. Compete à igreja ensinar os princípios do Evangelho. E como o programa tem uma boa carga de conteúdo bíblico, né? As crianças elas são trabalhadas nas histórias bíblicas, no ensinamento bíblico, dos princípios bíblicos. Não é uma doutrinação, mas em compartilhar os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, né? E elas são ensinadas a oração, os cânticos, que são trabalhados, por exemplo, no Ministério Infantil das igrejas, são também trabalhados dentro do PEP com as crianças, e a ação evangelística que o programa promove, tanto das crianças quanto das famílias, né? As crianças elas são apresentadas a Jesus, e as famílias também acabam recebendo essa mesma abordagem evangelística, que, como eu costumo dizer, começa com a criança, né? A criança é o primeiro missionário enviado pela igreja para aquela família, para a comunidade. Por quê? Ele começa a aprender o ensinamento bíblico, ele começa a aprender os valores bíblicos e as histórias bíblicas. E qual é a primeira coisa que a criança faz? A criança que nós atendemos, ela tem idade de 4 a 6 anos, exatamente dentro da idade pré-escolar. E o que essa criança faz? A primeira coisa que ele faz é chegar em casa e contar para a mãe e para o pai o que foi que ele aprendeu. Olha, aprendi a história tal. Olha, aprendi a história de Adão e Eva. Aprendi a história da criação do mundo. Ou a história de Jesus e os discípulos no meio da tempestade. Enfim, as histórias que são passadas para eles começam a passar para a família. Quando a criança aprende a orar, qual é a primeira coisa que ele faz? Chegar em casa e ensinar a família também a orar. Então, ele já chega, mãe, aprendi a orar. E ele já emenda na oração. E começa a cobrar da família também atitudes e comportamentos relativos àquilo que ele está aprendendo. Quando a gente visita, por exemplo, uma família,
que o filho está iniciando no PEP, às vezes o pai fala, eu já ouvi várias vezes, pastor, agora minha casa parece uma igreja. Eu falei, como assim parece uma igreja? Aqui canta as músicas da igreja, ele fala da Bíblia, prega para a gente, parece um pastorzinho, né? Pregando, falando da Bíblia. E a gente não faz mais nada sem oração. Quando a gente senta para almoçar, por exemplo, eles olha, vamos orar, vamos agradecer a Papai do Céu o alimento que nós temos, a comidinha que nós temos. Então, a família começa a ser influenciada por aquilo que a criança vai aprendendo dentro dos princípios da palavra de Deus, né? E até momentos assim, bem sérios da família, né? Momentos até críticos da família, recebe a intervenção da criança com a oração, né? Aí eu vou orar e Papai do Céu vai resolver esse problema. Se tem alguém doente, ele diz, eu vou orar e Papai do Céu vai curar você. Então ele começa realmente a ter uma mudança de atitude, de comportamento, a partir do que ele vai aprendendo na Bíblia, que é assim, extremamente emocionante de ver, né? Nós temos um caso, por exemplo, de um menino, de um PEP em Santa Catarina, que ele dava muito trabalho para as missionárias facilitadoras, né, que trabalham com as crianças. Ele era muito rebelde, muito bravo, batia nas crianças, enfim, as primeiras semanas deu muito trabalho. Mas esse menino aprendeu a orar, começou a aprender os princípios da palavra de Deus. Até que ele surpreendeu a missionária com uma oração que ele fez. A oração que ele fez foi a seguinte: Papai do Céu, eu sei que eu sou muito bravo e eu queria ter um coração cheio da paz de Jesus. Então, Papai do Céu, muda o meu coração. Uma criança de 5 anos. Olha aí, Que na medida aprendendo o PEP. exatamente, na medida que ele vai tendo contato com a palavra de Deus e com os valores, ele começa a se olhar. E ele percebe que ele precisa dessa mudança de comportamento, né? E faz oração pedindo, né? Faz oração pedindo essa mudança de comportamento. O PEP tem material próprio ou vocês usam material da PEC ou outro tipo de material? Como que funciona no PEP? Nós temos o nosso material próprio, né? Temos os projetos que são montados e trabalhados com as crianças. São ao todo 8 projetos, se não me falha a memória. E com toda a direção, diretriz, né? Para que as missionárias facilitadoras trabalhem com as crianças. Às vezes elas usam o recurso da PEC ou de outros recursos, né? Amigos de missões, ou gravuras, né? Músicas. Aí cada missionário tem a liberdade de usar o material ali que vai, às vezes, complementar o trabalho que ele está fazendo. Mas o escopo principal, né? Os projetos principais, são todos passados para a BIA. O pastor Paulo, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais ainda apoia o PEP em outros países do mundo ou desvinculou? Não, a Junta de Missões Mundiais é a nossa principal parceira hoje na execução do programa PEP. A Junta de Missões Mundiais realiza um trabalho assim, realmente maravilhoso. Nós estamos hoje chegando a 30 países. 30 países, olha. 30 países. Agora, no início desse ano, nós iniciamos o PEP na Índia. E se não fosse a pandemia, né, que interrompeu aí as nossas atividades, né, no Brasil e no mundo, eu creio que nós chegaríamos hoje já na Índia com mais de 200 crianças atendidas. Olha, que bom saber, que bom. Dia 1º de outubro eu tenho uma live com o João Marcos, diretor executivo da Missões Mundiais,
Vou explorar um pouquinho isso também Ah, dele, pode da explorar. PEP, né? Ele é um fã número um do Pepe, né? 30 países, 30 que países, bênção. né? Mas lá o nome não é esse, né? Princípios do Evangelho Lá continua usando o nome original, Programa de Educação Pré-Escolar, pré-escolar, em outros países. Só em no outros países. Brasil usa essa Só no nomenclatura, Brasil que precisou fazer essa Programa adaptação. de Ensino dos Princípios do Evangelho. Isso. Ok. Pastor, falando da ABIA, o que é a ABIA? Por que a ABIA entra nessa parceria com o PEP? Não poderia só ser PEP Brasil? E qual é o papel da ABIA junto ao PEP? Qual a missão e a visão da ABIA? Sim. A nossa missão é realmente levar esperança ao coração da criança no Brasil, né, e no mundo através da nossa parceria com a Junta de Missões Mundiais. A ABIA é a associação que é a pessoa jurídica. O PEP é um programa da associação, ou seja, um programa da ABIA. Né? A ABIA é uma pessoa jurídica, uma associação sem fins lucrativos, né? Que tem como missão principal trabalhar a proteção da criança e, através do PEP, preparar a criança para a entrada no ensino fundamental em condições de igualdade de competição com outras crianças que têm oportunidade de serem preparadas numa pré-escola. Então, a ABIA ela é a organização jurídica constituída, com a sua diretoria, com o seu CNPJ, que responde pelo programa PEP. Então, por exemplo, uma igreja que decide fazer o PEP é um programa. Ela faz a parceria com a ABIA, que é a organização que mantém esse programa. E A ABIA tem outros programas além do PEP ou hoje é só o PEP? Nós temos um outro programa que nós iniciamos agora recentemente, em 2018, que é o PEP Crescer. O PEP Crescer é um programa para crianças de 7 a 12 anos, como uma espécie de continuidade do PEP. Isso é uma necessidade antiga que nós percebemos nas igrejas, né, que trabalham com PEP, porque a criança, quando chega na idade de 7 anos, 6 para 7 anos, ela sai do PEP para entrar na primeira série. Então, quando ela faz esse movimento, ela recebe a sua formatura no PEP e ela sai do PEP. Só que as crianças, elas entram na primeira série, na escola pública, mas elas entram profundamente tristes porque elas não querem sair do PEP. Elas querem continuar, elas querem permanecer. Né? Teve até um caso, um menino num PEP de Vilhena, em Rondônia, que a mãe ele fez a formatura e tal, chegou à idade dos 6 para 7 anos, a formaturazinha dele, e entrar na primeira série. Ele chega em casa e diz para a mãe assim: mamãe, eu posso rasgar o meu diploma do PEP? Aí a mãe ficou assustada. Menino, por que você quer rasgar o diploma do PEP? Você acabou de ganhar o diploma. Por que você quer rasgar o diploma do PEP? O certificado do PEP? Aí ele falou assim: mamãe, se eu rasgar o certificado, eu acho que eu posso voltar e fazer tudo de novo. Ou seja, Olha a cabecinha da criança. ele não queria sair de jeito nenhum, né? Ele queria arrumar um jeito de ficar. Né? Ficar lá. Ele queria... Isso que o senhor está falando comprova a eficácia do programa e é tão bom que as crianças não querem deixar, né, pastor? Não querem deixar. E algumas igrejas no Brasil, elas criaram projetos próprios para que a criança, mesmo com a idade fora do atendido pelo programa, de 4 a 6 anos, a criança continue ainda sendo atendida pela igreja. Tem um PEP em Pernambuco, eu não vou lembrar agora direito qual é a região lá de Recife, na Grande Recife,
que você vai lá visitar, se o seu irmão for lá visitar quando estiver funcionando, sabe o que o irmão vai encontrar? As crianças de 4 a 6 anos, de 7 a 12, e vai encontrar até de 13 a 17. Olha aí. Até os adolescentes. Você vai lá e fica, mas o que esses adolescentes estão fazendo aqui? Eles estão tão ligados ao que a igreja faz, às atividades que a igreja realiza, que mesmo quando adolescentes, eles continuam lá no programa, sendo atendidos pela igreja. E querem ser chamados, a gente apelida, né, as crianças, elas recebem o apelido carinhoso de Pepitos e Pepitas. Que nós temos os personagens do Pepe, nós temos a turma do Pepito, né? Então tem o Pepito, que é o nosso mascote primeiro, depois vem a Pepita, que é o nosso mascote feminino, e nós apelidamos meninos e meninas de Pepitos e Pepitas. Aí você vai lá nesse Pepe, são adolescentes já, e eles querem continuar sendo chamados de Pepitos e Pepitas, né? Eu falei assim, Pastor, não sei se no início foi falado, a idade do Pepe é de 4 a 6, é isso? de 4 a 6 anos. 4 a 6. Então, por isso que o senhor disse que agora a BIA está abrindo um programa Crescer, né? Pepe de 7 a 12 anos. 7 Ok. a 12 anos. E a prática? Como que funciona na prática? O que eles... o que o Pepe oferece? Tem lanche também, além dos ensinos? O que é parecido com uma creche? Como que funciona a prática do dia a dia? Na prática, nós trabalhamos com a criança que nós chamamos de rotina. O que é a rotina? A criança chega no PEP, ele fica 3 horas no PEP. Então, o programa tem a duração diária de 3 horas, de segunda a sexta-feira. Então, ele chega no PEP, ele tem uma rotina. Essa rotina inclui a roda de conversa, que é o momento que ele chega na unidade e eles realmente fazem uma roda, sentam ali no chão, né, ali juntos, e eles compartilham um pouquinho da vivência deles, do que tem se passado, né, na família, na comunidade, sob a coordenação das missionárias, né, facilitadoras. Ali, compartilhado a história bíblica, eles cantam, eles oram nesse momento. Aí passam para as atividades que podem ser em grupo ou podem ser individuais, conforme a programação do dia. Aí tem o período do lanche, um período de brincadeira, e depois encerra geralmente com uma outra atividade aí mais individual, nesse período de 3 horas. E aí os missionários facilitadores seguem os projetos que são da ABIA para o PEP, né? Então tem, por exemplo, o programa Eu e Minha Identidade, que trabalha a noção da criança enquanto ser humano, enquanto pessoa. Tem o Eu e Minha Comunidade, que trabalha a noção do espaço que a criança está, né? Então, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade e assim sucessivamente. Tem o programa Regiões do Brasil, onde nós compartilhamos então com a criança um pouquinho de cada região do Brasil, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, dos estados de cada região, um pouquinho da característica de cada região. Então, é trabalhado ali em artes, né? Um pouquinho da característica de cada região, como é a característica do gaúcho, como é a característica do nordestino, do ribeirinho, um pouquinho também da comida típica, o que é a comida típica do Nordeste, qual é a bebida típica do Rio Grande do Sul, e assim vai sendo trabalhado esse conteúdo com as crianças. Ele segue. Tem o projeto Natal, tem matemática, linguagem, tem movimento, artes, musicalização e os projetos especiais que são por ocasião da Olimpíada e Copa do Mundo. Então, quando há no calendário, né,
eventos internacionais. Então, nós constituímos um projeto falando dessas competições, Copa do Mundo, Olimpíadas, informando um pouquinho para a criança as características e detalhes do país onde vai ser executada essa competição, né? Então, a bandeira do país, a língua que se fala nesse país, as características regionais do país, geográficos, alimentação principal desse país. Então, se trabalha bastante com a criança essa temática, explorando, né, esse tema que acaba sendo de domínio quase amplo, né, porque aparece na televisão toda hora falando, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, sobretudo Copa do Mundo, né, que é a nossa coqueluche aqui no Brasil, né? Sim. Nós paramos tudo por causa de um jogo da seleção brasileira, né? Então a gente Pastor, aproveita essa temática e trabalha com a criança isso. então a criança não fica o dia inteiro, é só 3 horas por dia. Só 3 horas por dia. Então, na parte da tarde, de manhã, 3 horas, e na parte da tarde, outra turma, é isso? Isso. Até quantas pessoas comportam cada período? Alô? Não entendi que cortou, pastor. Cortou. Cerca Podia de repetir? 20 crianças para cada 20 crianças. Classe, entendeu? Ok. A irmã Joelma, pastor, ela está dizendo que no próximo mês o PEP Joias de Cristo da PIB do Brás entrará em seu 10º ano. Temos crianças desde o início do projeto que não querem sair. Ela até dá uma risada aqui. Crianças e famílias alcançadas por Jesus, algumas já batizadas nas águas. Olha aí, que benção. A irmã Joelma que coordena em São Paulo, é isso? A irmã Joelma é a nossa coordenadora em São Paulo, né, do PEP São Paulo. Aqui São Paulo capital, né, e grande São Paulo, grande região, né, de São Paulo. No litoral nós temos o pastor Alberto, que é o nosso coordenador, pastor Antônio Alberto, que é o coordenador do PEP do litoral paulista. E a irmã Joelma trabalha com o PEP na Igreja do Brás, né? Ela praticamente está lá desde a fundação do PEP na Igreja do Brás, como ela mesma mencionou, completando 10 anos. É um PEP que trabalha principalmente com as crianças das famílias hispânicas da região do Brás. Então, é um trabalho belíssimo que a Igreja Batista do Brás realiza, atendendo essas famílias, né? Tem um pastor que trabalha também com as famílias hispânicas ali no Brás. E o PEP é um ponto de Jesus? contato, né? Pastor Jesus? Eu acho que é o pastor Jesus. Pastor Jesus, né? Acho que é esse mesmo o nome dele. Então, o PEP ele faz o contato, né, da igreja com essas famílias. Né? Porque algumas até, às vezes, tem uma certa resistência inicial, né, porque tem aquela dificuldade de documentos, né, para estar aqui no Brasil. Então, mas assim que eles começam a perceber a ação da igreja através do PEP com os filhos, né, eles abraçam assim de uma forma impressionante. E como a Joelma falou, é um trabalho que alcança famílias convertidas, crianças convertidas, batizadas, e vão crescendo e não querem sair, né? E aí ela está confirmando que é o pastor Jesus mesmo. É isso. Pastor, há um tempo atrás, acho que não tem 2 meses, o PEP realizou um seminário gratuito de 2 dias, sexta e sábado. Inclusive, eu participei. Esse seminário que vai ocorrer agora em setembro é diferente? É outro seminário ou é o mesmo que já teve e quem participou não pode participar? Ou é outra temática? Explica para nós e fale sobre esse curso do dia 18 e 19 de setembro. Sim. Nós realizamos no dia 31 de julho e 1º de agosto a nossa primeira experiência com treinamento online para o PEP Brasil. Isso em função da pandemia, né? Nós fomos empurrados para as redes sociais e para reuniões online, treinamento online, em função da pandemia. Porque o que acontece? Cada coordenador, nós temos hoje, no Brasil,
são 168 PEPs em 23 estados do Brasil. Em cada estado tem um coordenador em cada estado. Uma das atribuições desse coordenador é promover os treinamentos. Tanto o treinamento para novas unidades, para abertura de novas unidades do PEP, como treinamento continuado das missionárias facilitadoras. Esse é o diferencial do programa PEP, porque a igreja abre o PEP e ela passa a receber o acompanhamento que é feito por essa coordenação no Estado. Então, a igreja não recebe o programa e faz o programa sozinha e sem nenhum suporte. Nós vamos dando todo o suporte para a equipe da igreja que está realizando o programa. Nós começamos a receber várias solicitações e pedidos. Quando é que vai acontecer um treinamento? Quando é que vai acontecer um treinamento e tal? E aí, para nós não perdermos essa oportunidade desses contatos todos no Brasil, nós fizemos aquele treinamento. A princípio, era para ser o único, né? Fazer esse treinamento para atender essa demanda, né? de informação e de comunicação do que é o PEP para as igrejas no Brasil. Só que o resultado foi extraordinário. Nós tivemos 140 pessoas inscritas naquele treinamento. E aí chegou um ponto que falou, opa, peraí, já foi mais do que a gente imaginava. A gente imaginava que chegaria talvez a umas 100 pessoas, não passaria disso. E na semana que nós encerramos as inscrições, vieram mais umas 30 pessoas pedindo para ter o treinamento. Aí nós lançamos esse segundo treinamento, que basicamente será o mesmo, né? Para atender essas pessoas que não puderam participar do primeiro, porque o número já ficou realmente muito grande. Então, nós abrimos essa data de 18 e 19 de setembro, que faremos o seminário do PEP, o seminário online do PEP Brasil, para informar a respeito do que é o PEP, como ele funciona, como ele deve ser implantado, né, pelas igrejas. Esperando que assim que nós voltarmos a um ambiente mais favorável, né, com o fim dessa pandemia, as igrejas possam dar continuidade ao seu planejamento, ao seu propósito de abrir uma unidade do PEP na sua região. E mais uma vez, nós estamos assim surpresos. Nós estamos na primeira semana, eu lancei a propaganda do seminário no dia 18 de agosto. Nós estamos indo agora para basicamente uma semana desse lançamento, e nós já estamos com 70 pessoas inscritas. Olha aí, que benção. Então, provavelmente, na primeira semana de setembro, as 100 vagas que nós pretendemos atender também já estejam preenchidas, né? E na sua Então, maioria, quem já fez aquele de final de julho, início de agosto, não precisa fazer, não é outro curso, é o mesmo. É o mesmo curso. Mesmo é o mesmo curso. Quem fez aqui não precisa necessariamente fazer isso. Quem quiser se inscrever, há um site. Qual é o site do PEP? Nós não temos um site. Nós estamos fazendo toda a comunicação pelo WhatsApp, né? Então, nós passamos todo o material, né, inicial, o banner, a ficha de inscrição, a agenda do treinamento, nós passamos pelo WhatsApp. Então, as pessoas entram em contato com os nossos coordenadores, né? Nós estamos fazendo isso via coordenadores estaduais, né? E os coordenadores estaduais, então, fazem a divulgação nas igrejas na sua região, na sua convenção, e vão nos mandando as fichas de inscrições. Alguns entram em contato direto comigo e fazem, e já mandam o material e já mandam a ficha de inscrição diretamente para mim. Vocês têm algum Facebook? O PEP não? Então, temos o Facebook do PEP Brasil, né? E tem o site do PEP Network, né?
pepnetwork.org. No site do PEP Network, você tem uma página do PEP Internacional, da Junta de Missões Mundiais, e tem a página do PEP Brasil. Joia. Aí, no site você pode E conhecer... lá no Face tem informações como fazer parte desse treinamento, ou quem procurar, ou tem essa informação lá no Face? Lá nós não temos ainda essa informação, né? Porque nós estamos procurando fazer esse movimento mais via coordenadores. Né? Ok. Coordenador estados, de cada estado. Então, Joia. Pastor, se alguém quiser ajudar o PEP, há uma conta disponibilizada aí para o pessoal fazer uma oferta para ajudar o PEP? Como que funciona? Sim. Nós temos a conta no Banco Itaú, da ABA, né, ABA PEP Brasil, e as ofertas que nós recebemos, nós enviamos parte dessa oferta, na verdade, de cada contribuição que nós recebemos, 80% nós enviamos para a coordenação do Estado. Então, por exemplo, se há uma oferta aqui de São Paulo, 20% é administrado pela ABA e 80% nós enviamos para o nosso missionário coordenador do Estado. Por que isso? Porque o coordenador do Estado é que, de verdade, faz o trabalho acontecer. Ele que promove os treinamentos, ele faz a visita na igreja, ele faz o acompanhamento dos missionários facilitadores, apoia a igreja, às vezes nos eventos que a igreja promove, às vezes eles podem participar, eles vão. E se nós imaginarmos, Cleverson, no contexto do Brasil, você imagina o desafio que é fazer isso. Você pega, por exemplo, a nossa coordenadora do Amazonas, a missionária Anne Fernandes. A Anne, para ela visitar um PEP, temos PEPs em Manaus e temos PEP entre os ribeirinhos. Eu tive, por exemplo, fazendo uma visita lá em Manaus com a Mary, nós fomos visitar um PEP no ribeirinho. Você pega um barco e para chegar nesse PEP a gente viajou 4 horas de barco. 4 horas? 4 horas de barco. Então, você imagina, essa missionária, o desafio que ela tem para acompanhar o PEP no Estado. Então, você pega, por exemplo, a missionária Inês, em Pernambuco. E o Pernambuco é o estado que nós temos mais unidades de PEP. Pernambuco tem 49 unidades de PEP. Imagine a Inês, com todo o apoio que ela tem lá de equipe, de voluntários, saindo para visitar esses PEPs. O custo, a despesa que ela tem. Então, realmente, todo o recurso que a gente pode enviar para esses missionários, a gente faz todo o esforço para enviar. O trabalho que eles fazem é extraordinário. Né? É extraordinário. Joia. Entendeu? Pastor, eu quero agradecer a sua disponibilidade, esse tempo. Sim. Os nossos convidados agora podem ter uma ideia bem melhor sobre o que é o PEP, como orar pelo PEP. Sim. E as igrejas os pastores que estão acompanhando essa live irão acompanhar, que desejarem também implantar o PEP, né? É só procurar a coordenação do Estado de São Paulo e a irmã Joelma da Primeira do Brás. Isso. Só entrar em contato com a PIB do Brás, pergunte da irmã Joelma e ela faz essa ponte do PEP Brasil no Estado de São Paulo. É isso, pastor? Exatamente. Então, todos fiquem aí à vontade para procurar a irmã Joelma no Estado de São Paulo e agradeço o pastor Paulo Dias pelas informações e eu gostaria que o senhor encerrasse com uma palavra de oração neste momento. Tá bom, Cleverson, eu que agradeço, irmão, pela disponibilizar para a gente, né, essa oportunidade de falar sobre o programa, de compartilhar um pouquinho, né, daquilo que o PEP tem feito no Brasil, como tem abençoado a vida de crianças, de famílias,
em todo local do Brasil. É realmente extraordinário todas as experiências, tudo que a gente ouve, né? Das Uhum. crianças, das famílias, das igrejas, dos pastores, das missionárias, né? Facilitadoras. E eu quero deixar o convite, né, para aqueles que quiserem participar do nosso seminário no dia 18 e 19 de setembro, que não fizeram o treinamento, o último, né, de 31 de julho e 1º de agosto, podem participar agora, então, no dia 18 e 19 de setembro. E corram, porque as vagas vão encerrar, eu creio que já na primeira semana de setembro as vagas já devem estar encerradas, né? Para mais esse treinamento aí do PEP Brasil, mais esse seminário, né? E só um detalhezinho, pastor, antes de orar, Sim. a nossa conta é Banco Itaú, né? A agência 0265, né? E a conta é 61698, dígito 7. Né? É a nossa conta ali do Banco Itaú para Agência oferta do projeto Brasil. 0265, né? 0265, a E a conta conta corrente? é 61698, dígito 7. Vou repetindo, 61, 698, dígito 7. 15 Itaú. Itaú, Banco Itaú. Ok, Banco Itaú. Tá aqui, pessoal que quiser anotar, já está na tela aí. Ótimo. Pastor, obrigado. Eu que Vamos agradeço, orar? pastor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, né, por essa oportunidade, né? Pai de amor, Pai querido, louvo, glorifico o teu nome, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Cleverson, ó Deus, pela oportunidade de compartilharmos, ó Deus, um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito no Brasil, através do PEP Brasil, e do que o Senhor tem feito em mais 30 países com o PEP internacional da nossa Junta de Missões Mundiais. Deus, eu agradeço a Ti pela vida de cada uma das crianças alcançadas, cada missionária facilitadora, missionário facilitador, cada pastor, a sua igreja, ó Deus, e as famílias que têm sido abençoadas pelo compartilhar do Teu amor, pelo compartilhar do Evangelho, promovido, ó Deus, por cada uma de nossas unidades do PEP no Brasil e no mundo. Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida de cada uma das pessoas que acompanharam essa live nessa noite, que o Senhor abençoe e que o Senhor a todos nós nos dê, então, uma noite de paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe no próximo treinamento, no mês de fevereiro, para sermos, mais uma vez, tão eficazes no compartilhar do que tem sido o PEP para nós e para as famílias e para as crianças que têm sido alcançadas e abençoadas por esse programa. Obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti pelo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, pastor Paulo Dias. Um abraço a todos que acompanharam também. Fiquem com Pastor Deus. Cleverson, o meu abraço para o irmão. Obrigado pelo convite. Amém. A todos que nos acompanharam também, nosso muito obrigado. E qualquer dúvida, querendo conhecer mais do PEP, estamos à disposição para ajudar aí os irmãos e as igrejas, os pastores, a conhecer e implantar a imunidade do PEP na sua igreja. Amém.